Liderança consciente. Quais podem ser os níveis de liderança consciente? Aqui Valdinei Santana, eu sou consultor, mentor e conselheiro em novos modelos de negócios. Eu tenho trabalhado no tema da transformação das organizações. E o que eu tenho percebido no mercado é que existe um dilema. É o dilema se essa é uma transformação digital ou se é uma transformação de negócios. Por bem, para mim é tudo a mesma coisa. Tanto faz ser digital ou ser de negócio. O que eu quero propor é um trilema, que não é nem sobre a questão de ser digital ou ser de negócio, porque é os dois, mas será que ela não poderia ser uma liderança, uma transformação consciente? Para ser uma transformação consciente, nós precisaríamos ter lideranças conscientes e desenvolver essa liderança para despertar níveis mais altos de consciência nessa liderança. Os líderes das organizações, principalmente o presidente, ele é o guardião da cultura da organização. Cultura é uma questão bastante complexa. Então, quando chegar aqui na cultura, na consciência de limites da comunicação e da linguagem, aí já é um nível mais avançado, já é um N2 aí, um nível 2 de consciência. Esses 5 níveis que eu vou colocar aqui, eles partem da minha experiência, tá? Então, não existe certo ou errado aqui, é a forma como eu interpreto esses níveis de consciência. O nível 1, que é o nível que nós temos conversado bastante nos outros vídeos, é aqui, ó. N1. É um nível em que a gente começa a dominar os instrumentos de gestão e liderança, trabalhando o máximo possível para trazer o propósito para a organização com sustentabilidade. Eu gosto bastante da sustentabilidade de falar dos 3 P's, né? People, Profit, Planet. As pessoas, o lucro, People, Profit, Planet. E o planeta, a ecologia, né? Então, esses níveis de consciência, os objetivos da ONU, isso tudo pode nos ajudar a construir um propósito, o autoconhecimento das pessoas, que daí vai subindo os níveis, tá? O autoconhecimento é uma questão muito delicada e que vai estar em níveis maiores. Mas o nível 1 é um nível básico, é um nível de instrumento de gestão, onde a liderança consciente, ela constrói esse propósito usando as ferramentas que ela tem à mão. Quer seja desempenhando o comportamento exemplar de liderança, o desdobramento dos indicadores de desempenho, usando o orçamento como uma ferramenta para a gestão dos recursos financeiros. Quando a gente vai para o N2, essas questões mais complexas, e eu não sei se vocês sabem a origem da palavra complexa, etimologicamente falando, complexo tem a palavra plexo. E o plexo é tecido. Então, complexo é tecido junto. Então, é todo emaranhado, é complexo. Cultura é uma questão bastante complexa. Recentemente eu estive conduzindo um treinamento para o Sebrae e era sobre cultura organizacional. E cultura é complexo. E uma forma que eu encontrei, a que mais me despertou a atenção e que revela para mim o que é a cultura, é uma definição que eu passei para essa turma que eu estava lá ministrando o curso, que é uma definição que eu aprendi lá no meu curso de mestrado, lá atrás, de um autor chamado Edgar Schein. O que o Edgar Schein falava? Ele tem lá, claro, crença, conjunto de crenças, valores e tal, mas não é essa a parte que eu mais me interessei do Edgar Schein. A parte que eu mais me interessei do Edgar Schein é quando ele faz uma analogia com o lago, né? Então, imagine que você é uma pessoa e você quer entender a cultura de uma empresa. E aí, só que a empresa é o lago. Então, você chega na frente do lago, para lá na frente e começa a olhar o lago. E aí você quer entender a cultura que está naquele lago. Aí você começa a olhar os peixinhos nadando, quais são os bichinhos que tem por ali, do lago, como é que eles agem, o que acontece aqui quando vem um bicho diferente, os peixinhos saem para cá, saem para lá. E aí você está tentando entender a cultura do lago, só que olhando do lado de fora. O Edgar Schein diz que para você entender a cultura de uma empresa, ou seja, a cultura organizacional, você deveria estar dentro do lago. A perspectiva do lado de dentro do lago, não do lado de fora do lago. Só que aí
ele revela mais um ponto que eu considero essencial. Para entender a cultura do lago, você precisa entender a cultura na perspectiva do peixe. Ou seja, é muito complexo. Mas esse aqui é o nível 2, porque é um nível que envolve comunicação, envolve linguagem. E nós temos vários problemas de comunicação e vários problemas de linguagem dentro das organizações. E ainda, várias organizações ainda com idiomas diferentes. E eu me lembro, por exemplo, que eu fiz alguns cursos em Boston, lá no MIT, entre os anos de 2010 e 2013. Então foram 4 anos, eu ia para lá, fazia os cursos e voltava. Ia, fazia e voltava. E um dos objetivos era a linguagem. Porque eu estava na empresa de consultoria e nós tínhamos que fazer reuniões com o pessoal da Alemanha, com o pessoal de outros países, normalmente era em inglês, e eu me embananava tudo com inglês, estava ali no nível intermediário e precisava me comunicar, fazer reuniões tanto com o pessoal, no caso lá era o pessoal da SAP, do mundo todo, quanto do Gartner, que a gente tinha uma consultoria do Gartner também, e também eram os analistas todos falando em inglês, e eu falei, não, eu preciso melhorar no meu inglês. Vou fazer o curso do MIT, porque lá, estando lá presencialmente, eu vou me obrigar a conversar com as pessoas, né? Aí fui para lá, cada dia eram 4 professores. Era 2 de manhã, a cada 2 horas mudava, né? Então era 2 de manhã e 2 de tarde. Aí no primeiro dia, lá em 2010, primeira aula, puxa, eu entendi quase tudo. Linguagem aqui, show de bola, foi bem, achei, cara, acho que eu estou num intermediário fluente, porque eu estou entendendo tudo que o pessoal está falando, né? Aí, deu meio-dia, almoçamos, voltamos do almoço. Meu Deus! Tinha um professor falando e eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Aí eu comecei a suar frio, mas a suar frio mesmo, sabe? Comecei a ficar nervoso, assim, porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Ele contava piada lá e o povo todo dava risada, né? E eu, sentindo muito mal, né? Me sentia lá o cocô da pulga do cachorro, entendeu? Mal mesmo, muito mal, porque eu não entendia o que eles falavam. Então, assim, linguagem, né? É claro que depois passou um tempo, aí veio o terceiro professor, eu comecei a entender, falei, como que pode eu entender um professor e não entender o outro? Depois fui descobrir que esse professor ele era texano, né? E tinha o sotaque do Texas, e eu nunca tinha ouvido na minha vida o tal do sotaque do Texas. Mas o fato é, linguagem é um grande limitador de comunicação. Se pegar sotaques, culturas diferentes, nossa, isso aí afeta muito, né? E essas questões de linguagem afetam, fazem com que a gente tenha crenças limitantes, filtros, a gente filtra muito do que acontece na realidade, né? A gente está longe da realidade. E aí que vai para o N3, né? O N3 aqui de consciência já começa a entender que a realidade que a gente vive já é um nível Matrix aqui, tá? Porque assim, é a questão de como você questiona a realidade que você está vivendo dentro da organização. Então, quais são os construtos que a gente tem, modelos mentais que a gente formou ao longo da história, e saber que o que a gente acha que nem sempre é a verdade, né? Que a verdade ela é uma questão complexa, como eu tinha falado antes. E aqui eu trouxe uma analogia sobre esse N3, sobre o que é a verdade. E aqui eu tentei fazer um círculo perfeito, tá? Então faz de conta que esse aqui é um círculo perfeito, né? E o círculo perfeito é a verdade, né? E a equipe, as pessoas com quem a gente trabalha e tudo mais, elas têm opiniões. Então, eu tenho uma opinião de que são 5 níveis. Talvez você tenha uma opinião diferente e outra pessoa tenha outra. E a minha opinião, ela é assim. Desse jeito aqui, ó. Eu digo que tem 5 níveis de consciência, então 5 níveis de consciência é o meu quadrado. A realidade talvez seja outra coisa. Certo? E você pode ter uma outra opinião, né? Então, polígono. Vamos fazer outro polígono aqui. A tua opinião é que... Vamos fazer 5 aqui. Tentar fazer um pentágono. Opa, talvez a tua opinião seja mais próxima da verdade do que a minha. Né? Então, esse pôr de opiniões aqui. Opiniões. Talvez outra pessoa possa ter um hexágono. Ó, vou fazer um hexágono aqui. Já está mais próxima da verdade. A verdade é o círculo. Só que esse círculo aqui, essa circunferência aqui, em volta, com as limitações que a gente tem, estando aqui, humanas, essas limitações humanas, ela não nos deixa conhecer a verdade. Porque é muito limitado. A nossa realidade, os construtos que a gente teve,
essa história e o momento da história que a gente está vivendo, ele está longe da verdade. Então, quando você começa a entender essas questões, eu acredito que esse líder que consegue chegar aqui, ele está no N3. Ele já sabe que é preciso assumir uma posição de mais humildade, porque é uma opinião. Né? E entender que os outros também têm opiniões e ainda tem no nível abaixo ainda as questões culturais, no N2. E muitas vezes a gente não consegue ainda dominar os instrumentos de gestão. E aqui na linguagem, por exemplo, eu no meu caso, eu fico tentando fazer essa ligação de startups e conselho de administração. A linguagem de conselho de administração é uma, a linguagem de startup é outra. O startupês lá é de um jeito, aqui é outro. Como é que a gente junta tudo isso e como é que quando um fala uma coisa o outro entende? É um negócio complexo. Nível 4. Nível 4 é sobre uma analogia aqui com um colar de pérolas. Então, a pérola, ela está aqui. Aqui tem uma pérola, aqui tem outra pérola, aqui tem outra pérola. Digamos que essa pérola sou eu, essa pérola aqui é você, essa outra pérola aqui é seu pai, essa outra pérola aqui é um chinês. Tem várias pérolas aí. E temos um colar de pérolas. O problema é quando a pérola começa a pensar. Porque a pérola começa a pensar, penso logo existe, né? A pérola pensou. Pensou e aí ela começou a entrar numa reflexão. E essa pérola aí está muito reflexiva, começou a olhar para dentro dela mesma. O que acontece quando a pérola olha para o interior dela, olha para dentro dela, tentando buscar esse eu interior da pérola? Ela olha para dentro dela e o que ela vê lá? Está passando um negócio lá, então ela olha para dentro dela e ela descobre que tem um vazio dentro da pérola. E ela descobre um vazio existencial. Só que será que ela tem consciência de que por dentro desse vazio está passando um cordão? Então esse aqui é um nível de consciência mais alto, é um nível N4 já. E agora vamos para o último nível, que é o N5. E esse N5, dentro da minha experiência, aí, do que eu entendo que são 5 níveis, né? Tem essa frase aqui, é uma frase do meu filósofo predileto. Se você for lá, por exemplo, no meu Facebook, eu uso essa frase aqui desde que Facebook desde que saiu do Orkut e fomos para o Facebook, eu uso essa frase que ela me acompanha a minha vida toda. Nada é permanente exceto a mudança. Isso aqui é do Heráclito, ele é um filósofo pré-socrático. E eu gosto muito de filosofia também. E um filósofo que eu gosto muito tem Platão, né? Mas tem o Plotino, que é um filósofo bem menos conhecido, que eu gosto bastante da filosofia do Plotino. Mas vamos explorar aqui do ponto de vista do Heráclito, que é um dos meus prediletos, principalmente por causa dessa frase, né? Nada é permanente exceto a mudança. É a questão da impermanência das coisas, né? Que as coisas estão aí, mas elas estão sempre mudando, né? E a gente não tem controle sobre essas questões, né? Muitas vezes a gente fica relembrando as tristezas e as alegrias do passado. A gente fica ansioso com o futuro e esquece de viver o presente, né? Afinal de contas, o que é o tempo, né? E aí aqui entram questões como essa, questões mais filosóficas, né? Qual é a diferença entre perenidade e eternidade? São questões bastante complexas, né? O fato é que a gente está aqui no dia a dia e precisamos viver um dia após o outro, agradecendo pelo presente que a gente tem. Mas ter esse nível de consciência, um nível de consciência que vai já num nível mais espiritual, mais acima, já é um outro nível, né? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade mesmo. Então esses aí são os 5 níveis que eu queria compartilhar com vocês. Um N1 aqui mais de instrumento de gestão, que é o que a gente vai acabar abordando em outros vídeos também. Muito forte aqui a questão da conexão do propósito com outros níveis. Quanto mais os líderes têm essa visão interior e têm uma conexão que vai além dos 3 P's aqui, da sustentabilidade, maior é o nível de consciência que se tem. Eu vou deixar aí 4 questões aí para reflexão, né, se você quer se desenvolver como um líder consciente, né? Primeira questão. Quantos lados tem
a sua opinião sobre o que é liderança consciente. Essa é a primeira. Segunda, para você, qual é o significado do cordão que junta as pérolas, conectando o vazio existencial de cada uma das pérolas? Terceira, se você é um líder da organização, você deveria ser o guardião da cultura desta empresa. Como você tem agido ultimamente em relação a ser o guardião da cultura? Você está do lado de pé do lago, olhando para o lago? Ou você está nadando junto com os peixes, sendo um peixe, para conseguir compreender isso? E quarto, a última pergunta é: em que nível desses você acredita que está?